Meus irmãos, minhas irmãs, nesse final de semana 13 e 14 de outubro, nós estamos celebrando a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta, Marcos 10, 17 a 30. Vende tudo o que tens e segue-me. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus já olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia desse final de semana nos traz um tema provocador, que é o tema da relação do cristão com os pobres, com a pobreza, a relação do cristianismo com a riqueza. Primeira leitura que nós ouviremos, Sabedoria 7, 7 a 11, dirá: Em comparação com a sabedoria, julguei sem valor a riqueza. É muito interessante nós entrarmos nessa mentalidade, porque Jesus ele faz aquilo que nós chamamos, Santo Inácio de Loyola chama de umagens. Ele sempre dá o mais, dá o melhor. Portanto, ele não desfaz a lei, mas dá o espírito da lei. Por exemplo, para um judeu, o sinal de bênção era a plenitude dos bens. Shalom. Shalom para o judeu não é somente paz, mas é a plenitude de todos os bens. Então, fartura, muitos filhos. E justamente o evangelho de hoje, Jesus está dizendo qual é a riqueza que nos interessa. Como vai dizer a primeira leitura, né? A sabedoria, e sabedoria entendida como compreensão da vontade de Deus, é maior do que todas as riquezas. E aí vemos no evangelho de hoje, essa é a pessoa que veio ao encontro de Jesus. E ele disse, faz uma pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então ele reconhece que Jesus é mestre, ele está preocupado em ser justo. No Antigo Testamento, a grande preocupação do judeu era ser justo. E o justo estava em oposição ao ímpio.
Justo é aquele que faz a vontade de Deus, enquanto que ímpio é aquele que segue sua vida como se Deus não existisse. Então esse homem está querendo ser justo, portanto, para ter a sua salvação. E Jesus começa aquele processo bonito, diálogo com esse homem, e diz: por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. No fundo, Jesus está dizendo: se você está me chamando de bom, é porque você reconhece em mim algo de Deus. Reconhece que minhas palavras falam de Deus. Então, Jesus já vai dando norte a essa conversa. E Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos. E é muito interessante que Jesus, quando cita os mandamentos nessa passagem, ele não cita os 10 mandamentos. Por exemplo, ele não faz referência ao mandamento em relação a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele faz, sobretudo, ele cita os mandamentos que fazem referência ao irmão. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus pega os mandamentos na linha horizontal. Mandamentos que nos levam a ser irmãos. E esse rapaz, essa pessoa, que a tradição fala de um jovem rico, mas que nessa passagem de Marcos não é jovem, porque ele diz: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Um jovem nunca vai dizer: eu vivo isso desde a minha juventude. Ele está vivendo a juventude. Então é alguém que já tinha passado pela juventude. E Jesus reconhece que esse homem, de fato, é autêntico. Não é uma mentira. Ele não está fazendo uma cilada para Jesus. Por isso Jesus olha para ele com amor. E aí, Jesus vai pedir o melhor dele. Dirá Jesus: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro dos céus. Depois vem e segue. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Nessa hora, Jesus está pedindo o salto. Papa João Paulo II, em Familiares Consórcio, ele falava da lei da gradualidade. Pedir de cada um o melhor que cada um pode dar naquele momento. E Jesus reconhece que aquela pessoa, apesar de estar seguindo todas as leis, pode dar mais. E ele está pedindo o máximo. E qual é o máximo dessa pessoa? A liberdade. A liberdade diante das coisas para gerar a liberdade para a fraternidade. E, gente, duas coisas que podem comprometer a nossa liberdade. A falta, que gera miséria. Quantas pessoas em situação de miséria ficam tão vulneráveis a serem atacadas por outra situação? Porque estão faltando as condições básicas. Dom Helder Câmara dizia: na pobreza faltam coisas importantes, na miséria falta o essencial. E quantos irmãos que, por estarem em miséria, ficam vulneráveis à tentação, por exemplo, de um narcotráfico e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, como a falta pode comprometer a liberdade de alguém, também o excesso, o apego às coisas, pode gerar uma tentação muito grande, que é a tentação de colocar as coisas no lugar de Deus. Esse é o grande pecado humano. Colocar os meios no lugar do fim. O fim é só Deus e o amor de Deus. O resto, todas as coisas, por mais importantes que sejam, elas são meios. Por isso, Santo Inácio de Loyola vai nos ensinar a estabelecer uma relação com as coisas, dizendo: eu devo fazer uso das coisas tanto quanto as coisas me aproximem de Deus, e devo evitar as coisas tanto quanto as coisas nos afastem de Deus. Para essa pessoa rica,
as coisas fechavam o seu coração. Porque terminava gerando a tentação de colocar nas coisas, na riqueza, a sua segurança. E quando nossa segurança está nas coisas, ela não está em Deus. Deus já não é mais o absoluto. Quando nós absolutizamos as coisas que são relativas, nós relativizamos aquele que é o absoluto, Deus e o amor de Deus. Os demais são todos relativos. Devem existir enquanto na relação com Deus nos aproximam de Deus. E é isso que esse jovem, que essa pessoa não consegue. Então, ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. O apego não permitia dar essa liberdade de dizer: Deus é minha única riqueza. O apego às coisas fechava o seu coração à solidariedade diante dos irmãos. Quantas vezes, quando nós temos muitas coisas, na hora das crises, nós queremos segurá-las em vez de repartir? Quantas vezes nós passamos a vida inteira defendendo as nossas coisas, insensíveis à dor daqueles que não têm coisa nenhuma? É provocador esse evangelho, é uma tentação de todos nós. E aí, Jesus vai fazer essa pergunta, vai fazer essa observação que questiona todos nós. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil entrarmos na dinâmica de Deus quando Deus não é o nosso Deus. Quando colocamos ídolos no lugar de Deus. Quando Deus não tem em tudo a primazia na nossa vida. Quando Deus não é absoluto na nossa vida. Insiste Jesus: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os especialistas em Sagrada Escritura falam que nesse momento, quando Jesus usa essa imagem de o camelo passar por uma agulha, estava lembrando daquelas portas onde a pessoa vinha montada no camelo e que para passar por aquelas portas das cidades, o camelo precisava se abaixar, ou a pessoa teria que descer. Talvez nessa época de mercado, onde o econômico determina tudo, nós teríamos até que imaginar uma agulha mesmo de costura, que de fato como é fechar. O coração nosso se fecha como muitas vezes aquela passagem da agulha. E os discípulos perguntam, porque eles reconhecem que essa também é a tentação deles. E dizem, então, quem é que pode se salvar? Mas ele diz, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é possível. Com isso Jesus está dizendo que em Deus nós podemos encontrar as forças para fazermos diferente. Podemos fazer diferente. Por conta própria nós não fazemos. Mas também lembrará Santo Agostinho, Deus não vai fazer por nós aquilo que cabe a cada um de nós fazermos. Nessa abertura entre nós e a graça de Deus, poderemos adquirir essa liberdade diante das coisas para estarmos livres para Deus, para estarmos livres para amar e reconhecer que o outro é irmão, para amar, para servir aqueles que são mais necessitados. Pedro, nessa hora, se sente questionado, porque eles também tinham deixado tudo. E eles, ao chegarem em casa, Pedro fará a pergunta, e nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus diz, olha, quem deixou tudo por causa de mim, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá um cêntuplo, 100 vezes mais, durante esta vida. Receberá casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. E é verdade,
quando nós adquirimos essa liberdade, quantos irmãos nós vamos descobrindo, nossa família se amplia, a casa do irmão vai se tornando nossa casa, mas tudo isso em meio às perseguições. Porque a incompreensão por causa do reino de Deus é um dos termômetros da fidelidade ao Evangelho. Estamos estudando aquele documento do Papa Francisco sobre a santidade no mundo atual. Alegrai-vos e exultai. E justamente essa expressão aparece, alegrai-vos e exultai, quando Jesus nos lembra, se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, fique alegre, exultem, porque se essa perseguição é por causa do Evangelho, é porque você está sendo fiel ao Evangelho. Esse final de semana, dia 15 de outubro, haverá a canonização em Roma do Beato Paulo VI e do Beato Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero, Marte da América Latina, Marte em El Salvador, um homem que foi incompreendido, perseguido, porque foi fiel ao Evangelho, porque viveu esse Evangelho até o fim. Foi capaz de abraçar os pobres de El Salvador e teve a mesma sorte dos pobres de El Salvador. Mas ele foi capaz de fazer isso porque ele abraçou nos pobres o Cristo pobre, e por isso ele se fez pobre, humilde e humilhado. Dom Oscar Romero tinha como lema episcopal sentir com a igreja, e ele sentiu com a igreja de El Salvador, sentindo com os pobres, e sentindo com a igreja, com os pobres, teve os mesmos sentimentos do coração de Jesus, capaz de amar, capaz de dar a vida por causa do Evangelho. A canonização de Dom Oscar Romero, nesse momento da igreja, traz para nós uma alegria e uma confirmação, para que nas horas das incompreensões, da vivência do Evangelho, a gente possa dizer, estamos sendo perseguidos, porque estamos sendo fiéis ao Evangelho. E por isso nós nos alegramos e exultamos no Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos retomar agora o estudo do documento do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual, que tínhamos interrompido durante o mês de setembro por causa das eleições, e nesse período das eleições nós estudamos a cartilha da CNBB sobre as eleições. Então, terminando o capítulo 4º do documento, quando estamos, ou melhor, terminando o capítulo 3º do documento, à luz do Mestre, a partir do número 95, depois de estudarmos as bem-aventuranças e vermos cada aspecto da bem-aventurança como um caminho de santidade, agora o documento nos convida a ver a regra de comportamento. Diz o número 95. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 31 a 46, Jesus volta a deter-se em uma destas bem-aventuranças, a que declara felizes os misericordiosos. Se andamos à procura da santidade que agrada a Deus, nesse texto encontramos precisamente uma regra de comportamento com base na qual seremos julgados. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e fostes me visitar. Deste modo, ser santo não significa revirar os olhos em um suposto êxtase. Dizia João Paulo II que, se verdadeiramente partimos da contemplação de Cristo, devemos saber vê-lo, sobretudo, no rosto daqueles com quem ele mesmo se quis identificar. O texto de Mateus 25, 35 a 36, não é um mero convite à caridade, mas uma página de cristologia que projeta um feixe de luz sobre o mistério de Cristo. Neste apelo a reconhecê-lo dos pobres e atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos
e as suas opções mais profundas com as quais se procura configurar todo o santo. Portanto, a busca da santidade passa pela configuração, pela identificação com Cristo. E a identificação com Cristo passa por Mateus 25. A capacidade de ver no rosto daquele que sofre o rosto do próprio Senhor, que nos questiona, que nos interpela, como lembraram os bispos em 1979, em Puebla, no México. Perante a força dessas solicitações de Jesus, é meu dever pedir aos cristãos que as aceitem e recebam com sincera abertura, isto é, sem comentários, especulações e desculpas que lhe tirem força. O Senhor deixou-nos bem claro que a santidade não se pode compreender nem viver prescindindo dessas suas exigências, porque a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. Então não se pode viver a santidade sem passar pela identificação com os pobres, pela solidariedade, pelo amor, pelo cuidado com os pobres. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento, em uma noite fria, posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, um obstáculo no meu caminho, um aguilhão molesto para a minha consciência, um problema que os políticos devem resolver e talvez até um monte de lixo que suja o espaço público. São diversas visões que alguém pode ter diante do irmão dormindo na calçada. Ou então, posso reagir a partir da fé e da caridade e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus, um irmão redimido por Jesus Cristo. Isto é ser cristão. Opor-se-á, porventura, entender a santidade prescindindo desse reconhecimento vivo da dignidade de todo ser humano. Pode ser santo desprezando Deus presente nos pobres? O mesmo Senhor que está presente realmente na Eucaristia está realmente presente no irmão desfigurado. Para os cristãos, isto supõe uma saudável e permanente insatisfação. Embora dar alívio à única pessoa já justificasse todos os nossos esforços, para nós isso não é suficiente. Com a clareza o afirmaram os bispos do Canadá, ao mostrar como nos ensinamentos bíblicos sobre o jubileu, por exemplo, não se trata apenas de fazer algumas ações boas, mas de procurar uma mudança social, disseram os bispos do Canadá. Para que fossem libertadas também as gerações futuras, o objetivo proposto era claramente o restabelecimento de sistemas sociais e econômicos justos, a fim de que não pudesse haver mais exclusão. Por isso, todas as vezes que excluímos um irmão, por qualquer motivo, estamos excluindo o próprio Deus. E todas as vezes que acolhemos um irmão, independente de credo, de condição social, de gênero, de etnia e etc., etc., estamos acolhendo o próprio Deus. O caminho da santidade necessariamente passa pelos pobres. Porque o Deus que nós seguimos, ao se encarnar, se fez pobre. Escolheu o pobre como um lugar para fazermos um encontro com Ele. E a partir dos pobres, somos chamados a amar a todos, sem exclusão. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a agenda da semana. Neste sábado, dia 13 de outubro, estarei presidindo a Eucaristia, onde será ministrado o Sacramento da Crisma, na paróquia de Jardim de Piranhas. Domingo, dia 14,
às 5 horas da manhã, estaremos em Carnaúba dos Dantas. Haverá um movimento muito bonito da paróquia. Subiremos o Monte do Galo para descer com a imagem de Nossa Senhora e às 6 horas darmos início aos festejos de Nossa Senhora das Vitórias, celebrando a Eucaristia. À tarde, estarei em Currais Novos, a partir das 4 horas da tarde, onde teremos a procissão e a missa de encerramento da festa de São Francisco em Currais Novos. Nessa semana, de 15 a 19, estarei no convento franciscano, em Lagoa Seca, convento de Ipuarana, participando da Assembleia Regional dos Bispos, do Conselho Regional dos Bispos, na segunda e na terça, e da terça a sexta da Assembleia Regional do Regional Nordeste 2, onde trataremos o tema da missão. Na sexta-feira, dia 19, presidirei a novena no Santuário do Rosário, aqui em Caicó. Esta é a minha programação para esta semana. Vamos terminar o nosso programa lembrando dos aniversariantes da semana, nesse período de 14 a 21. No dia 21, temos aniversariantes de ordenação diaconal. Os diáconos José Ripamar de Medeiros, Francisco de Assis Lima, José Barreto da Costa e Manuel Pinto Filho. Vamos concluir o nosso programa nesse mês do Rosário, pedindo à Virgem do Rosário, a primeira missionária, que ela possa nos ensinar a viver essa dimensão missionária na igreja, para que em toda parte possamos dar testemunho do amor de seu Filho. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força.